Isso. Bom, vamos dar continuidade abrindo Atos capítulo 5, verso 32. Eu vou me sentar, até porque para mim vai ser melhor. Atos capítulo 5, verso 32 é o que nós tínhamos visto anteriormente, quando estávamos falando dos sinais e evidências ou das coisas que acontecem com relação ao batismo com o Espírito Santo, porque esse é o tema. Nós dissemos que o batismo com o Espírito Santo, segundo a Escritura, se dá no momento que você crê, porque isso é uma evidência de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Nós começamos falando, e o texto base era Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade. Então nós temos aqui uma estrutura, que é a estrutura que Deus estabeleceu para que as pessoas, ou seja, é o que acontece na vida de uma pessoa que recebe a salvação. E o selo dessa salvação é a habitação do Espírito. E aí, vamos dizer assim, que é batizado com o Espírito Santo. Nós vamos trabalhar essa expressão mais categoricamente um pouquinho mais à frente. Então, eu quero avisar que eu não vou passar de 1 hora, são 10h20. A gente vai falar até 11h15, no máximo 11h20. Mesmo que eu não consiga falar tudo, amanhã a gente continua e tal. A discorrer sobre esse tema. Então, em Atos capítulo 5, verso 32, diz assim: ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, outorgar significa o quê? Significa dar, conceder, fornecer. Percebam que todos esses textos que nós estamos vendo até agora não está se referindo a uma classe especial de crente, porque é isso que essa teologia do batismo com o Espírito Santo, fora das Escrituras, diz, porque você tem a conversão, que é a primeira bênção, e o batismo do Espírito Santo, que é a segunda bênção, a plenitude do Espírito. Às vezes eles usam até essa expressão. Então, assim, ele está dividindo a classe. Existem crentes, vamos dizer assim, de primeira classe, os que se converteram, o de segunda classe e o de primeira classe, que tem o Espírito Santo. Mas a Escritura vai dizer que todo crente tem o Espírito Santo. Todo crente é batizado com o Espírito Santo. Então, todo crente, verdadeiramente crente, tem a habitação do Espírito, que é fruto de uma verdadeira conversão. Abram Romanos capítulo 8, verso 8 e 9. Diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a Escritura está dizendo claramente que todo crente tem o Espírito Santo, e aqueles que não têm o Espírito Santo, ou seja, não têm a habitação do Espírito, estão na carne. E de forma alguma não podem agradar a Deus. Eu não sou um profundo conhecedor do batismo com o Espírito Santo na visão pentecostal. Mas claramente você vê a Escritura colocando os crentes numa classe só. E que classe é essa? A classe dos convertidos. Se uma pessoa convertida, ela tem o Espírito Santo. Ela é habitada é o selo, é a marca daqueles que são crentes. Uma verdadeira conversão é necessariamente falando a evidência da habitação do Espírito na vida do crente. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Ele vai dizer assim:
6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ele está falando para os crentes de Corinto. E é interessante, quando você olha o texto, o livro de uma maneira geral, a igreja de Corinto é uma igreja problemática. Muito problemática. Você vê que ele fala de imoralidade. Eles eram gregos, né? Eles vieram da cultura grega. A cultura grega era uma cultura muito imoral. Ele fala sobre imoralidade, ele fala sobre confusão entre irmãos, né? Ele fala da soberba, de alguns se acharem melhor do que o outro. Mas como é que ele começa a carta? Aos santos que vivem em Corinto. Apesar de muitos serem crentes assim, neófitos, crianças na fé, como ele usa, e ele usa isso não de uma forma positiva, mas pejorativa, como aquele que tem falta de maturidade, todos eles eram considerados cristãos. Todos eles eram considerados homens em que o Espírito Santo de Deus habitava. Então ele vai dizer assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificará a Deus no vosso corpo. Ele está falando da santidade no corpo. Por quê? Porque muitos irmãos ali, depois de receberem o Evangelho, ainda eram influenciados pela imoralidade do mundo presente. Vamos abrir em Atos capítulo 20, verso 28. Como é um estudo, né, além de ser muito dinâmico, a gente fala muito rápido e os textos também são... Paulo ali falando da igreja de Éfeso, né, na narrativa de Lucas, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então perceba, se você juntar um texto com o outro, você vai perceber claramente, que aqueles que foram comprados por preço, ou seja, aqueles que foram alcançados pelo sacrifício do Senhor Jesus, têm o Espírito Santo. Todos os crentes genuínos foram comprados pelo sangue de Cristo. E esses que foram comprados pelo sangue de Cristo têm a habitação do Espírito. Aí vem a pergunta, a partir das afirmações ou do que se diz a respeito disso. Você pode receber o Espírito Santo, ser um crente verdadeiro, e não receber o batismo com o Espírito Santo? Porque provavelmente, diante dessa apresentação, diante do que se diz por aí, então haveria essa possibilidade. Se existe, por exemplo, uma classe diferente de crentes, em que não são aqueles convertidos, mas foram aqueles que receberam o Espírito Santo, foram batizados. Então, eu posso receber o Espírito Santo e não ser batizado com o Espírito Santo? Como assim? Essa afirmação é uma afirmação promulgada por eles. Eles dizem isso. Esses que defendem ou defendiam, eu não sei como é que está essa doutrina agora, porque essa doutrina é antiga. Esse movimento, que é fruto do movimento pentecostal, começou na Igreja Católica na Idade Média, se eu não me engano. Mas no meio cristão, vamos dizer assim, no meio entre os evangélicos, na década de 60, era chamado o Movimento da Rua Azusa. Tem até um livro que fala sobre isso, Batismo com o Espírito Santo, muito antigo, eu não sei nem se ainda ele é vinculado. E ele apresenta o movimento pentecostal e essas doutrinas desde o seu início. Então muita coisa que eu falo aqui foi tirado desse livro, foi escrito na década de 70, alguma coisa assim. Eu até me esqueci o nome do autor do livro. Mas seria possível receber o Espírito Santo e não ser batizado pelo Espírito Santo? Como assim? Segundo a Escritura, isso é impossível. Porque uma coisa está realmente ligada à outra. O próprio texto de Romanos que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 8, verso 9, ele diz assim: vós, porém, não está na carne. Ele está falando para os crentes romanos, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então como é que pode um homem ser habitado pelo Espírito Santo e não ter sido batizado por ele? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja,
O que vai fazer a diferença do crente com o descrente, do crente com o incrédulo, e aí você vai ter duas classes de pessoas, não na igreja, mas no mundo, tá? Daqueles que têm o Espírito Santo, e por isso são recebem a filiação de Cristo, e aqueles que não são. Então vamos ver especificamente o que é esse batismo com o Espírito Santo quando nós abrimos Marcos, abram aí Marcos, capítulo 1, versos 4, 7 e 8, e Mateus, capítulo 3, verso 11. Vamos ver lá Marcos, capítulo 1, 4, 7 e 8. Então nós vamos ver aí o que a Escritura fala sobre batismo com o Espírito Santo nessa mesma expressão. Porque até agora eu tenho usado outras expressões que estão remetendo e apontando para esse batismo, porque é lógico, né? Porque ele fala da habitação do Espírito Santo, ele fala de ter o Espírito Santo. Nesses textos você vai ver especificamente essa expressão. Então veja aí, Marcos 1, 4, 7 e 8. Vou ler direto. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E aí os versos seguintes, 7 e 8. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália, eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então veja aí que o batismo de João era um sinal do batismo do Senhor Jesus. E só adiantando, se nós formos olhar, como os discípulos batizavam? Que tipo de batismo era aquele batismo que os discípulos batizavam? O batismo de João Batista ou o batismo de Jesus? Na realidade, os dois. Por quê? Porque eles batizavam com água. Só que o que acontece aqui nesse momento em que João Batista vem pregando e está dizendo, olha, eu estou pregando batismo de arrependimento. E aí o Senhor Jesus vem, seus discípulos vêm depois e fazem o mesmo batismo. E ele diz, aquele vem depois de mim vai batizar com o Espírito Santo. Mas ele usa os mesmos elementos que João. Porque o batismo de João apontava para o batismo do Senhor Jesus. Porque os sinais, os instrumentos estavam ali presentes, e esses instrumentos que você vê no batismo de João era o que representava, na realidade, o batismo do Senhor Jesus. Ou seja, o batismo cristão. O Espírito Santo ali seria a água nessa relação. Então veja aí o que Mateus capítulo 3, verso 11 vai dizer. Abra aí. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí pronto, aí que o negócio pegou. Na realidade, o verso 11 é vamos dizer assim, uma introdução ou o ponto de partida para o verso 12. Quando ele diz assim, a sua pá ele tem na mão. Ele vai recolher o seu trigo no celeiro e vai queimar a palha em fogo inextinguível. Porque nós estamos vendo dois batismos aqui. O batismo com o Espírito Santo, que é para salvação. O batismo com fogo, que é para destruição. E sabe por que essa expressão é usada? O Senhor Jesus, muitas vezes nas suas pregações, ele falava sobre o monturo, o lixo que queimava, né? Existia um lixo que queimava na cidade. E as pessoas jogavam o lixo ali. Aquele era o monturo. E aquele fogo, ele nunca era extinto. Porque as pessoas jogavam o lixo ali e o fogo continuava. A ideia do batismo com fogo é uma purificação que não acaba. As pessoas estão sendo purificadas, mas essa purificação não acaba. Seria uma ideia assim, né? Não acaba. Por quê? Porque esse batismo com fogo significa o fogo do inferno. Que na Escritura
que na Escritura mostra um lugar que foi criado para o diabo e seus anjos, mas que o diabo não quis sozinho, queria levar os homens com ele, por isso a queda. E esse lugar é para onde os homens serão lançados juntamente com os demônios. Então, quando ele fala batismo com Espírito Santo, é aqueles que ele recolhe o seu celeiro. Batismo com fogo é aquele que vai ser queimado eternamente. Vai ser purificado eternamente. Sem nenhum fim, nenhum final. O batismo de João Batista, ele representava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E é isso que o batismo do Espírito Santo vai representar. João batizava com água, dando a ideia de que limpeza, purificação. Jesus batiza com o Espírito Santo, ele usa o mesmo batismo de João, porque o símbolo é o mesmo. Mas aquilo é somente um símbolo externo, porque que aponta para algo espiritual, como a ceia. O pão, o vinho, o pão não deixa de ser pão, o vinho não deixa de ser vinho, mas esses dois elementos apontam para algo espiritual, ou seja, o corpo de Cristo que foi morto pelo nosso pecado e o sangue que foi derramado, representando o seu cálice. No batismo é a mesma coisa. O batismo com água vai representar a ação de Deus em purificar o pecado das pessoas por meio do Espírito Santo. O batismo de João é um espelho, um sinal desse batismo de Jesus. Se nós olharmos a palavra batizar, batizar significa mergulhar, imergir, molhar com água. O batismo representava uma lavagem cerimonial, que eles chamavam de ablução, banho de todo o corpo ou parte dele, ou o ato de mergulhar, lavar ou espargir sobre alguma coisa, água, dando a ideia de purificação. E esse era um comportamento comum no meio dos judeus. Quando João começa a batizar, eles não acham estranho. Você não vê na Escritura nenhum judeu dizendo assim, que coisa estranha. Às vezes o que Jesus fazia, as pessoas olhavam, que coisa estranha, nunca vimos isso. Nunca vimos um homem curar um cego, nunca vimos um homem ressuscitar mortos, nunca vimos um homem falar como esse homem falava. Mas quando João Batista começa o seu ministério batizando com água, eles não se espantam. Por quê? Porque essa era uma prática comum no meio judaico. Essa e muitas outras que estão relacionadas à purificação e limpeza por meio da água. Abram aí Marcos capítulo 7, versos de 1 a 5. Veja o que a Escritura vai dizer. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, a ideia é batismo, é a mesma palavra, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem, é a mesma palavra, batismo, e purificação de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem as mãos por lavar? Percebam que no meio judaico esse tipo de procedimento, de ritual, era algo presente. Então para eles não foi estranho. Abram aí João capítulo 13, versos de 8 a 10. João 13, 8 a 10. A gente foge, aí o cara liga o som. É brincadeira, né? Vamos lá, daqui a pouco vai parar. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, mas quanto ao mais está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Ou seja, o
que nós estamos vendo aí? Estamos vendo que o símbolo, a água, era aquela que purificava. A água purifica de alguma coisa espiritualmente? Não. Mas era um símbolo. Tá? Como você tinha, por exemplo, com relação à lepra, com relação a alguém que cuidava de um morto, aquela pessoa ia se purificar, havia uma lavagem cerimonial. Dependendo dessa lavagem, ela tinha que tomar um banho completo. Tá? Tudo isso fazendo parte desse rito, tá? desse comportamento que eles tinham ali, que vinha do Velho Testamento e que apontava para a purificação que Cristo ia fazer por meio do seu Espírito. Tá? Tem um autor chamado James Montgomery Boyce, que na sua Bíblia de Estudo, ele faz o seguinte comentário a respeito das palavras da Escritura, que é batismo, que é baptizo, e bapto, que também é batismo, tá? Que também pode ser traduzido como batismo, mas significa molhar. Veja o que ele diz. Não confundir uma palavra com a outra. O exemplo mais claro que mostra o sentido de batismo é um texto do poeta médico grego Nicander, que viveu aproximadamente em 200 anos antes de Cristo. É uma receita para fazer picles. É de grande ajuda porque nela o autor usa as duas palavras. Nicander diz que para preparar picles, o vegetal deveria ser primeiro mergulhado, seria o bapto, em água fervente, e então batizado, seria o batizo, na solução de vinagre. Ambos os verbos descrevem a imersão dos vegetais em uma solução. Mas o primeiro descreve uma ação temporária, o segundo um ato de batizar o vegetal, produzindo uma mudança permanente. Quando usado no Novo Testamento, essa palavra refere-se com mais frequência à união e identificação com Cristo que ao nosso batismo com água. Então, quando essa palavra era usada, ela tinha esse sentido da nossa união com Cristo, nessa mudança de condição, de estado em que o homem se encontra depois de ser batizado, ou seja, de ser habitado pelo Espírito Santo. Diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Cristo está dizendo que o mero consentimento intelectual não é o bastante. Deve haver uma união com ele, uma mudança real, como a da vegetal, em relação ao picles. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que na Bíblia, quando a Escritura fala desse batismo, que é o batismo de Cristo, comparando-se ao batismo de João Batista, qual é a diferença do batismo de João Batista para o batismo de Cristo? Porque o de João Batista era só um sinal, faltava a coisa que ele apontava, como todas as coisas do Velho Testamento. O que era o sangue dos bodes? O que era o sangue dos cordeiros, como diz Hebreus? Essas coisas não perdoavam pecados, mas eram sinais. E que por serem sinais, eles tinham o poder de remeter o crente àquilo que Cristo ia fazer no futuro. Então o poder de purificar pecados não estava no sacrifício em si, mas em Cristo. Que aqueles que usavam um sinal, Cristo aplicava a sua morte, a sua ressurreição, que ainda iria acontecer na vida desses. Porque criam pela fé naquilo que iria vir. Abra Números capítulo 19, versos 18 e 19. Veja a linguagem aqui, que é isso que acontece. O homem limpo tomará sopo e o molhará, ou seja, imergir, afundar naquela água e aspergirá, ou seja, vai borrifar, salpicar sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos ou alguém que foi morto ou que faleceu ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o mundo ao terceiro e sétimo dias. Purificá-lo-á ao sétimo dia, aquele que era imundo lavará as suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. O texto aqui fala de purificação, por meio do quê? De um borrifar, de um respingar de gotas do isopo. O isopo era tipo uma, como é que chama? Um pincel
Sabe aquele pincel mole, né? Quem trabalha com... Tem não é tão mole assim, mas tem umas... Ele é quadradinho e tem umas coisas de lã. Então ele pegava, né? E aí aquilo fazia assim, né? Que nem um isopo. Né? Quando você pega, por exemplo, salsa e cebolinha, e tem gente que pega salsa e molha a comida, né? Jogando é a mesma coisa. Ah? Então é isso que está sendo feito aqui. Ele está borrifando, ele está lançando sobre determinadas pessoas, determinadas coisas, as pessoas aqui, dando a ideia de uma purificação, de um lavar regenerador. Agora vejam o que o salmista lá no Salmo 51, verso 7 vai dizer. Perceba que essa é uma linguagem cerimonial. E era isso que os sacerdotes faziam num determinado momento, tá? Com relação à purificação. Veja lá, Salmo 51, 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me, e a ideia de lavar com água, e ficarei mais alvo que a neve. Abra Ezequiel capítulo 36, verso 25. Veja o que no Velho Testamento fala-se a respeito disso. Diz assim: então aspergirei, lançar, espalhar abundantemente, salpicar água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Perceba como essa relação está sendo feita aqui. A relação da purificação com água, do novo coração, e de uma transformação de um coração de pedra para um coração de carne. Então, o que a gente pode entender? O que nós podemos entender de Marcos, capítulo 1, verso 4 e 8? Quando ele diz assim: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. Só lembrando de uma música que é da igreja presbiteriana da Alphaville, né? Acho que a gente canta também. Água e sangue misturou para lavar e redimir nosso coração tão vil. Por quê? Por que ele fala em água e sangue? Porque representam praticamente a mesma coisa. A água no Novo Testamento é a purificação dos pecados. O sangue é o sangue que foi derramado, que apontava no Velho Testamento. E há uma mudança aí, né, de sangue para água. Por quê? Porque o sangue no Velho Testamento apontava para onde? Para a cruz. Para a cruz de Cristo. E a água apontava para quê? Para o Espírito Santo. Para aquilo que a cruz proporcionou àqueles que são seus. O sangue remetia à cruz, a água remete aos resultados da cruz, ou seja, a ação do Espírito Santo por meio do sacrifício de Cristo. E é interessante, aqui só abrindo um parêntese, depois eu vou ver de onde é esse som aí, vou conversar com a moça aqui da casa, se for de lá, para ela poder dar uma maneirada, né? Porque está atrapalhando. Mas, é uma coisa, algo interessante aqui, na morte de Cristo, quando o soldado perfura, né? Aí sai o quê? Água e sangue. E esses dois elementos são elementos extremamente importantes. Eu gostaria de dizer para vocês o que isso significa. Tem um site que fala só sobre comentários bíblicos, né? Ele diz assim: o soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. Acredita-se que a água tenha vindo do pericárdio e o sangue do coração. O sangue de Jesus é um símbolo da nova aliança e do perdão gracioso, enquanto o sangue de Abel clamava por vingança. Jesus Cristo foi revelado como Filho de Deus pelo seu batismo na água e por derramar o seu sangue na cruz. Não apenas pela água, mas pela água e sangue.
Então, lá em 1 João, capítulo 5, verso 6, ele diz assim: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com sangue. E essas duas expressões, elas vão remeter água ao batismo e sangue à sua morte e ressurreição. Ou seja, o início do ministério do Senhor Jesus e o final do ministério do Senhor Jesus. Mas uma coisa interessante aqui que eu gostaria até de abrir um parêntese, que eu estava lendo nesse comentário, eu achei muito interessante. Por quê? Porque nesse episódio da morte do Senhor Jesus, há algo interessante. Ele morre, né? Ele dá um brado antes de morrer. E isso era completamente incomum, porque as pessoas não morriam assim na cruz. A morte era uma morte lenta, né? As pessoas ficavam, às vezes, 3 dias naquele sofrimento. Por isso que eles quebravam as pernas, porque a pessoa tinha que se levantar. A cruz era um pouquinho maior, o tamanho, a cruz ficava mais ou menos isso do chão, dessa mesa. Então, por exemplo, os crucificados ficavam sentados aqui, de lado. Furava-se esse osso do pé, né? Aqui do nosso calcanhar, esse osso, não sei como é que é o nome dele. Furava-se, colocava-se uma estaca ali, furava-se a mão das pessoas aqui, né? A mão, isso era considerado mão. Você tem aqui um osso que chega na mão propriamente dita, ele é um osso assim, né? E aí vem os ossos da mão. E aqui, bem no pulso, eles furavam de um lado do outro. E aí passava um cravo ali, um prego, né? Bem grosso. E a pessoa ficava pendurada. E a posição que ela ficava comprimia os pulmões dela. O pessoal asmático aí, ó, que nem eu, sabe o que é isso. Aí quando ela sentava, ela descansava. Porque ela ficava pendurada por esses ossos. Tinha um banquinho que ele sentava quando descansava. E quando ele sentava, os seus pulmões comprimiam. Ele não conseguia respirar, ele levantava. Assim ele conseguia respirar. Então ele respirava, e aí, né, a tremedeira e tal, porque ele não conseguia se manter em pé, se sustentando pelos pulsos e pelos pés, que ficavam de lados assim, furavam, né? Ele juntava as pernas e furava-se de fora a fora. Então ele levantava por ali. Aí a perna dava cãibra, ele caía. Né? E aí, respirava, daqui a pouco perdia a respiração, subia. Então ele ficava assim, no máximo, pessoas passavam às vezes 3, 4, 5 dias assim. Era uma morte extremamente sofrida. Era tão sofrida que os romanos, eles não reconheciam como um sacrifício deles. Ou seja, como algo que eles faziam com os bandidos da sociedade. Então, poucos documentos antigos citam a crucificação como uma característica de um comportamento romano, né? Mas eles faziam isso, ok? Só que Jesus, ele não passa esse tempo todo. Ele não morre por causa da cruz. E eu achei interessante esse comentário falar isso. Ele não morre por causa da cruz. Aquele brado que ele dá e tal. E assim fica marcado ali, a morte de Cristo não se dá pelo sofrimento da cruz, ou seja, mas pelos nossos pecados. Essa é uma interpretação muito interessante que esse comentarista faz. A gente sempre diz, o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, E aí naquele momento que ele dá aquele brado, ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Logo morre. Por quê? Porque ali, segundo a Escritura, a ira de Deus estava vindo sobre ele. Então ele morre por causa da ira de Deus. Por isso que muitas vezes ele fala que ele dá a vida, ele dá a sua vida espontaneamente. Ele dá e ele pode reaver. Ele tem esse poder. Então é interessante isso. Eu quis dar abrir esse parênteses para perceber como as coisas são coerentes na Escritura. E que o Senhor Jesus na cruz, apesar de estar sofrendo a cruz, ele foi açoitado, geralmente não se fazia isso, ele morre,
não por causa da cruz em si, mas por causa dos nossos pecados. E é isso que a Escritura diz, né? Que ele morreu por causa dos nossos pecados. Mas voltando, né, e já indo para o final, pelo menos de agora, tá? Nós vamos ver que o batismo de João era uma representação, um sinal do batismo do Senhor Jesus, e que continua, né? Continua. João Batista, ele é o, vamos assim, ele é a palavra me fugiu, mas é aquele que tem como nele o fim da antiga dispensação. Porque a humanidade é dividida, a história da humanidade não é que nem os dispensacionalistas, a primeira dispensação de não. Em dois momentos. E a Escritura vai falar isso todo o tempo. A plenitude de Cristo, a plenitude dos tempos, que é representada a partir da morte e da ressurreição de Cristo. E antes dessa plenitude. A plenitude dos tempos, né, ou poderíamos dividir em dispensação. A antiga dispensação e a nova dispensação, que se inicia na morte e no sacrifício e na ressurreição do Senhor Jesus. Nós estamos na plenitude dos tempos. Porque somos a igreja pós-cruz, ou a igreja cristã, que é o proto-evangelho ali no judaísmo, que vem se desenvolvendo, e em Cristo ele se torna pleno. E hoje nós estamos na plenitude, aguardando o final de todas as coisas, porque tudo está consumado. Não foi isso que o Senhor Jesus disse na cruz? Tudo está consumado. A guerra contra Satanás, contra o pecado, foi vencida. E como na Segunda Guerra, eu gosto muito desse exemplo. Os alemães sabiam que já tinham sido derrotados, mas ainda estavam fazendo estragos por aí. Tem vários filmes que mostram isso. É o que está acontecendo. Por isso que você tem lá em Apocalipse, Satanás desce furioso, ele é expulso dos céus. Ele é expulso da presença de Deus. Ou seja, ele tinha acesso anteriormente, veja ali em Jó. E qual era o acesso que lhe era dado? Ele tinha acesso e acusava os crentes. Hoje ele não tem mais acesso. Ele não tem mais como acusar os crentes, porque Cristo está lá. E aí diz que ele desce desesperado, porque sabe que o seu tempo está findo, ele está derrotado. Agora o que ele quer fazer? Ele quer fazer um estrago. Entendeu? O que ele puder destruir e matar, ele vai fazer. Mas ele está vencido. Porque tudo está consumado. Nós estamos na plenitude dos tempos. E é isso que o sacrifício e a morte do Senhor Jesus aponta. Essa plenitude dos tempos aponta para uma ação do Espírito Santo que não é diferente dessa primeira dispensação. Nós vamos usar essa palavra. Eu não gosto de usar não, porque é a palavra certa, mas é muito mal utilizada no meio pentecostal. Porque tem a dispensação, primeira dispensação, segunda, terceira, quarta, a dispensação da lei, da graça. Não é assim. Então, nós estamos nessa nova dispensação. E qual é a característica dessa nova dispensação? O derramar do Espírito, a ação do Espírito Santo sem fronteiras. É o Senhor, né, cumprindo a promessa em Abraão e aquilo que nós vemos lá em Apocalipse. Todas as línguas, povos e nações, as pessoas de toda e qualquer etnia, de todo qualquer grupo tribal, todos serão alcançados. Esse é o derramar do Espírito Santo, que teve seu início ali no Pentecostes. E por que aconteceu aquilo? Para que todos vissem, para que fosse marcado, e isso que o milagre ou coisas portentosas faziam, marcar pontualmente um acontecimento, para que ninguém pudesse dizer assim, não aconteceu. Como, por exemplo, existem grupos religiosos aí, né, e seitas que dizem que Jesus Cristo ia voltar no ano 70. Aí ninguém viu. Aí ele voltou, mas voltou em segredo. Mas ele retornou e vai voltar de novo. Eu já escutaram essas teorias, né? Ninguém viu. O derramamento do Espírito Santo foi
abertamente testemunhado por todos. Por todos. Como a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Hoje em dia estão querendo dizer que o Holocausto não existiu. Né? Essa parece que é uma ideia mundial. O Holocausto não existiu, não é nada disso. Mas por que eles estão falando isso? Porque a geração do Holocausto está desaparecendo. Acho que nós estamos na terceira ou na quarta geração. Alguns foram praticamente presentes. Os avós ali vivenciaram isso. De repente até os bisavós. Mas os bisnetos começam a... E se essa história não for contada, pode ser que muitos se deixem levar por essa narrativa. Não, o Holocausto não existiu. Mas existem marcas contundentes, até hoje, não só em pessoas, mas na história, em lugares, em determinados lugares, que atestam isso. Tem gente que diz que o Holocausto não existiu. Então, ele vai dizer o que ele quiser. Ele pode dizer, pode não acreditar. Mas independente do que ele fala, ou dele não acreditar, a coisa existiu. E existem provas evidentes disso. A mesma coisa com a ação do Espírito Santo. Não há como não dizer. A plenitude dos tempos chegou. Tanto que os discípulos pensavam que o final dos tempos viria logo após. Eles falavam e pregavam como se o Senhor vivesse num outro dia. Até perguntam quando o Senhor sobe ao céu: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o tempo de Israel? Pensando já numa coisa muito, como é que se diz? Como é que se diz? Circunscrita a Israel. E aí ele fala: olha, não compete vocês sobre tempos e épocas. Eles precisavam aprender muito ainda, entender que a igreja era universal, que todos teriam o mesmo batismo, ou seja, todos teriam sobre si o mesmo poder, né, do Espírito Santo, e a gente vai ver o que significa isso, qual é o poder que o Espírito Santo dá aos crentes, né, e que deu aos discípulos. Isso a gente vai ver mais adiante. Mas essa foi uma marca contundente em que não se deixa dúvida. A plenitude dos tempos chegou. E que plenitude é essa? É a plenitude do Espírito. Nós estamos no tempo do Espírito. Espírito de Cristo. Por quê? Porque você tem lá no Velho Testamento a ação contundente de Deus Pai, poucas revelações a respeito de Cristo. Então, quando você vê lá no Velho Testamento o anjo do Senhor, o próprio, aquela visão de Isaías, Isaías vê Cristo ali. É o Cristo que ele vê. Porque o Cristo é a imagem do Deus invisível. É aquilo que nós podemos ver de Deus, porque Deus é invisível. É a segunda pessoa da Trindade, que se fez homem e se encarnou por nossa causa. Então, aquele tempo foi o tempo de Cristo, o tempo que ele veio, morreu e ressuscitou. E agora nós estamos no tempo, a gente pode dizer assim, no tempo do Espírito. O que ele disse? Olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E aí o que ele falou para os discípulos dele? Vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Que coisas maiores eram essas? Estava diretamente relacionada à pregação da palavra. E aí logo depois da morte de Cristo, o que acontece? 3.000 foram batizados. 3.000 foram batizados. 3.000 pessoas se converteram. Como sinal, como comprovação da época em que o Espírito Santo estaria agindo sobre toda a carne. Nós vamos continuar falando mais adiante sobre o ministério do Espírito. Porque nós estamos na plenitude de Cristo. E na plenitude de Cristo, apesar de você ver essa ação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, juntamente, porque eles trabalham sempre juntos, é a Trindade, nesse momento, no momento da plenitude dos tempos, você vê uma ênfase maior no Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Que é o Espírito tanto de Deus quanto de Cristo. Você tem na Trindade Deus Pai, Deus Filho. Deus Filho é caracterizado como aquele que é o eternamente gerado, e não porque foi nascido de Deus,
mas é uma linguagem para fazer uma diferenciação entre o pai e o filho, dando a conotação de que o filho tem a mesma essência, por isso que ele é eternamente gerado, a mesma essência do pai, e o Espírito Santo, que é procedente do pai e do filho. Tanto a Escritura chama o Espírito Santo de Espírito de Deus, quanto chama no Novo Testamento de Espírito de Cristo. E é um mistério, né? Porque são 3 pessoas distintas, mas é um único Deus. Algo que a gente não consegue entender, a nossa mente não consegue alcançar, mas a Escritura é muito clara em falar e mostrar diferenciadamente cada um, quando, por exemplo, lá no batismo de Jesus, você tem Deus Pai falando a respeito de Cristo, confirmando o seu ministério, e você tem o Espírito Santo descendo visivelmente aos olhos de João Batista. Não como uma pomba. Não era uma pomba que descia. Não consigo conceber isso. Se a encarnação já é humilhação, imagine a divindade se tornar um animal. Animal na Escritura é irracional. Toda vez que você vai mostrar irracionalidade, falta de entendimento, aponta-se o animal. A mula, o cavalo, né? A pomba ali, exegeticamente falando, é que ele desce com os braços abertos. Como se uma pomba estivesse descendo. Né? Um animal, quando está pousando, ele abre as asas e fica... Né? Então o texto vai apontar para isso aí. Eu não posso crer que o Espírito Santo era uma pomba. E João Batista viu. Ele viu o Espírito Santo descendo. Então você tem ali a manifestação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No culto a gente geralmente não faz isso, né? De abrir para perguntas e tal. Mas como a gente está num ambiente assim meio híbrido, né? Está dando um estudo e tal, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, até com relação a isso que a gente de repente possa responder aqui, ou depois mais com o desenvolvimento do estudo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala. Fala alto. No momento que eu saí aqui, não sei se eu vou comentar sobre isso, mas lá em Efésios, lá em Éfeso, quando Paulo ele vai pregar lá, ele encontra 12 discípulos de João, né? Que eles não conheciam o Espírito, eles só conheciam o batismo de João. E nessa hora, Paulo batiza eles de novo. Esse batismo que a gente tem hoje em dia, ele é considerado também um batismo de arrependimento? Paulo não batiza, ele impõe as mãos. Não. O Senhor Jesus perguntam para ele se ele tinha sido batizado. Era o capítulo. Eu vou falar sobre isso. Mas não é só impor as mãos, não. Há o batismo com água também. Eu acho que é só imposição de mãos. Porque ele pergunta assim: em que vocês foram batizados? No batismo de João Batista. Eles nem sabiam, ou seja, estavam esperando a respeito de Cristo ainda. Eu vou falar sobre isso, mas posso até adiantar por que essas coisas aconteceram. Para que a igreja fosse uma só. Então, o que acontece com eles, acontece com os discípulos, né, no início. No meio judaico existia muita divisão. Então você vai ver, e é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, nesse estudo. Vou mostrar as várias fases, né, as várias incidências de batismo pelos discípulos do Senhor Jesus ou por Filipe, em que alguns aconteceram o batismo com o Espírito Santo, outros não. Assim, batismo com o Espírito Santo não. Eles falaram em línguas e profetizaram e outros não. Por que uns aconteceram e outros não? Então a resposta é porque a igreja precisava ser única. E naquele tempo a autoridade era dos apóstolos. Tanto que Filipe, ele vai batizar o eunuco, ele não chama os apóstolos para imporem as mãos. Ele batiza o eunuco, há um contexto todo sobrenatural, ele está num determinado lugar, o Espírito Santo manda ele ir para outro, ele está ali, batiza o eunuco e some, ele desaparece.
E as evidências do batismo com o Espírito Santo estão ali presentes. Mas não houve línguas, não houve profecia. Tá? Isso aí tem uma explicação particular. A ideia geral é, a igreja precisava ser única. Tá? Então, se houvesse essas diferenças, poderiam haver dúvidas. Ó, eles não receberam o batismo como nós no início, que foi o caso de Cornélio. Né? Quando Pedro começa a falar, o que acontece com Cornélio e aquele grupo de gentios, romanos, estavam ali? Quem eram os romanos? Quem eram os gentios? Quem eles representavam? Eles representavam um povo rejeitado por Deus. Aí o que acontece? Ele começa a profetizar e falar em línguas. E aí o que ele diz assim, Pedro? Posso negar o batismo a esses que tiveram as mesmas evidências que nós? Aí ele vai e batiza com água. Então a gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas a ideia é essa. O Senhor Jesus estava unificando a igreja por meio dos apóstolos. Então, nesse caso, como no caso ali de Filipe, né, acho que com Simão o mago, os apóstolos foram chamados, né? Por quê? Porque a palavra estava sendo dada aos samaritanos. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos não eram, na cabeça dos judeus, não eram crentes. E até na nossa visão, eles poderiam se encaixar nisso. Por quê? Porque eles criam somente no Pentateuco. Eles não criam nos profetas, nem em todos os livros do Velho Testamento, que eram cridos pelos judeus e tidos como canônicos. Né? O profeta Isaías, outros, eles não acreditavam, diziam que esses não eram livros inspirados e tinham um comportamento completamente estranho às práticas judaicas, que eram os sacrifícios, as cerimônias estabelecidas por Deus. Por isso eles não eram considerados. Tanto que o Senhor Jesus, quando ele chega lá num determinado lugar, ele está falando com uma mulher samaritana. E os discípulos indagam. Pô, você está falando com um samaritano? No caso de Cornélio, ele entrou na casa de ele era proibido entrar na casa de um gentio. Né? Quer dizer, Pedro, depois daquela pregação, depois de tudo que aconteceu, ele precisou ter uma visão para poder entrar na casa de um gentio para pregar o evangelho. Então tem todo um contexto aí que a gente vai trabalhar mais adiante. Ok? Essa evidência que a gente leu, fala do batismo com água e com fogo. Ele também faz uma referência ao Pentecostes? Não. Quando você interpreta um texto, você tem que interpretar o texto dentro do seu contexto. Lá no capítulo 3, verso 11, ele diz assim: eu vos batizo com água. Eu não li o texto todo, né? Para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão. E limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro. Esses são os que são batizados com o Espírito Santo. Com o Espírito, quando ele diz assim, batizará com Espírito e com fogo. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Veja que ele usa a mesma expressão do batismo com fogo para mostrar que batismo com fogo é juízo. É juízo. Existem duas formas de purificação. Por meio do fogo e por meio da água. Então, são essas duas formas que estão sendo apresentadas aqui. Uma é uma purificação eterna, que ele vai dizer para o monturo. Ele vai apontar para o fogo que ele diz que o verme, né, não morre, e se consome, mas não morre. Esse é o batismo com fogo. Nesse contexto aqui, entendeu? Essas duas expressões estão apontando para o contexto imediato. A sua pá ele tem na mão. É aqueles que ele vai batizar com o Espírito Santo, que vai purificar, vai dar novo coração. Né? E com fogo, aquele que vai lançar em fogo inextinguível. Ou seja, aqueles que serão condenados no fogo do inferno. Então você não pode tirar esse, e é isso que os pentecostais fazem, esse fogo daqui e jogar lá para Pentecoste. Mesmo porque o fogo de Pentecoste eram línguas. Sabe o que é língua de fogo? Você já botou fogo em fogueira? Não tem? Então parece que era algo visível que aparecia na cabeça deles. E eles começaram a falar em outros idiomas.
eu não vou falar sobre isso, porque ali Pentecostes tem muitos desdobramentos. Mas Pentecostes representa juízo e graça. Juízo para quem? Para os judeus. Porque por meio do falar em outras línguas, o Senhor Deus mostrou que estava tirando essa graça dos judeus e lançando sobre os gentios. E Paulo fala isso claramente no ministério dele. Os judeus foram rejeitados porque rejeitaram a Cristo. Então, as línguas ali representavam um juízo de uma parte para os judeus. Por quê? Porque eles rejeitaram o evangelho. Agora o evangelho seria pregado em outra língua, ou seja, nas línguas e nos povos que eles consideravam povos que estariam encerrados à destruição, ao inferno. Então o fogo ali era juízo. Tem esses dois aspectos. Você vai ver no Velho Testamento, ele dizendo que, falando de Babilônia, que viria um povo que falaria outras línguas, e por meio dessas línguas ele traria juízo, que é o Babilônio. Babilônio, para o judeu, o Babilônio falava como o chinês fala para a gente, todo enrolado. Então Isaías ele vai falar várias vezes sobre isso, ligando as línguas babilônicas ao juízo de Deus. E é esse aspecto que você tem no Pentecostes. Esse aspecto a gente não vai falar hoje aqui. A gente vai falar só sobre a questão do batismo no Espírito Santo. Mas está relacionado. Porque era juízo sobre os judeus que rejeitaram a Cristo e a graça sobre os gentios. Porque o evangelho estava sendo pregado agora, não em hebraico, não na língua judaica, mas agora em toda a língua. Consegue entender por que ele prefere usar a preposição medo que é aditivo? É porque é uma coisa ou outra. O aditivo o aditivo é uma coisa e outra. Você acrescenta. São duas ações. Aqui são ações contrárias. Por isso ele usou o "o". Excludentes. Ou a pessoa é batizada com o Espírito ou batizada com fogo. Ou a pessoa é salva ou não é. Não, mas ele falou Espírito e fogo. Mas ele está dizendo que não existe, ele vai ter o Espírito Santo e ele também vai ter o fogo. Só que pessoas diferentes. Entendeu? Não mesmo público. Então essa é a diferença do que você está falando aí, da preposição. Deixa eu dar uma olhada aqui. A palavra tem um duplo. Ok. Deixa eu ver aqui. Isso. Com o Espírito Santo e com fogo. Eu acho que tanto uma preposição como outra daria aqui. Mas ele está falando de uma ação de mesmo, são duas ações de mesmo peso, de mesmo valor. Essa é a ideia da preposição. Você que está entrando em letras agora, né? Essa é a ideia da preposição, de mesmo valor. Se ele usa "ou", uma coisa é excludente da outra. Também serviria, nesse caso serviria. Ou é o batismo com "ou", mas aqui são duas coisas de mesmo valor. Então, eu batizo assim e batizo assim. Então, depois, se você tiver mais dúvidas, você... Mas uma coisa... E é isso, essa é a grande diferença de uma interpretação bíblica por uma interpretação sem muito rigor. Porque o movimento pentecostal é um movimento leigo. Que significa o quê? O que é o movimento leigo? São pessoas que conhecem as Escrituras, mas não são profundos conhecedores dessa Escritura. Assim, não se debruçam, nos textos originais, não fazem uma interpretação histórico-gramatical, texto e contexto. Então, no momento em que você fala assim, esse fogo não está relacionado a lá, até poderia, mas não está. Não é porque é a mesma palavra. Então a gente tem que olhar qual é o contexto ali. O contexto é batismo com o Espírito Santo e com fogo. O que João está falando? Qual é a pregação de João? Quem crê e for batizado vai ser salvo. Foi a mesma pregação do Senhor Jesus. O que ele disse para os fariseus? Vocês estão vindo a mim, mas Deus pode suscitar das pedras filhos de Abraão. Ou vocês se arrependem do seu pecado, ou vocês morrem. Então é isso que você está vendo aqui.
Aí ele diz, a sua pá ele tem na mão. A pá para recolher no trigo é para quem? Para aqueles que foram, que têm o Espírito de Deus. Para aqueles que foram alcançados. E o juízo? O juízo é para quem? O fogo. É Deus que faz isso. Né? Por isso que o Senhor Jesus falou assim, vocês não têm que ter medo de quem pode matar o corpo. Mas quem pode matar e pode lançar no inferno. De quem que ele estava falando? Dele. Entendeu? O Pierre levantou a mão ali. Falaram que o Espírito desceu e a partir daí ele começou a agir. Antes ele não agia. A diferença do Novo e Velho Testamento, que no Novo Testamento ele agia somente entre o povo judeu. Tá? No Novo Testamento ele age sobre toda a carne. É a profecia de Joel. Tá? Quando ele fala assim, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visão, sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do seu Espírito. Ou seja, ele estava dizendo, o Espírito Santo agora não vai ser mais circunscrito a Israel. Aquilo era um juízo. Aquela é uma profecia do final dos tempos. Fala da segunda vinda de Cristo, mas fala desse momento ali de Pentecostes. Tanto que ele diz assim, hoje se cumpriu o que diz a Escritura. Não haveria mais nenhuma separação. É o que o apóstolo Paulo fala. A pregação de Paulo não tem judeu e gentio, não há separação. Homem, mulher, bárbaro, cítara, todos. Por quê? Porque essa é a nova dispensação. Essa é a plenitude de Cristo, a plenitude dos tempos por meio do Espírito. Ele ia atuar em toda a terra. Se você olha para o tempo do judeu, no Velho Testamento, você vê milhões de povos ao redor. Você vê os sírios, você vê os babilônicos, você vê os amonitas, os moabitas. Qual era o único povo que tinha a lei de Deus e conhecia Deus? Israel. Você viu algum povo se juntando a Israel? Não, você não vê. Você vê pontualmente umas pessoas. Quando o Senhor Jesus começa a pregar, aí uma mulher sírio-fenícia vai diante dele ali, e ali tem dois caracteres. Qual é? Essa exclusividade dos judeus, porque ele diz, eu vim para os judeus. E ao mesmo tempo, a perspectiva do evangelho que iria se difundir sobre toda a terra. Aí o que ela diz? Na conversa dele lá, não, eu vim para os judeus. Mas o que ela fala? Os filhos, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí o Senhor Jesus olha para eles assim, em Israel você não tem fé como essa. Quem é que produz fé na Escritura? Aquela mulher ali era uma mulher crente. E por que ela era crente? Por causa da influência do Evangelho na vida dela e do povo judeu. Ela cria no Cristo, tanto que ela vai a Ele. E ali você vê o caráter do ministério de Jesus, que foi centralizado em Israel, ele não vai em todas as nações. Ele vai para o seu povo. Ele morre pelos judeus. E nós somos inseridos nisso. O momento em que os discípulos começam a percorrer, por mandato do Senhor, apontando para a mensagem inicial. Que mensagem era essa? De Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 10, 9 da Escritura, de Romanos, capítulo 9, se eu não me engano, que nós fomos enxertados. Que os judeus foram rejeitados, mas nós não podíamos ficar assim, com uma jactância com relação aos judeus, porque eles, sendo oliveira normal, foram arrancados, e nós, que somos oliveira, que fomos enxertados, podemos ser também arrancados. Está falando da questão do orgulho, o orgulho que existia no meio judaico, que impedia que mulheres recebessem o Evangelho, que outras nações recebessem o Evangelho. Para que você se tornasse cristão no Velho Testamento, você tinha que mudar de nacionalidade, você se tornava judeu. Judeu prosélito, ali a gente vai ver isso em Atos. Quando ele fala judeu prosélito, é porque esses homens não tinham dupla nacionalidade, tinham uma nacionalidade. Eles abandonavam a nacionalidade deles e se tornavam judeus. Por isso que ele é chamado de judeus prosélitos. Porque eles não eram judeus por nascimento. Eles eram judeus por conversão.
Então tem todos esses aspectos que giram em torno, contextuais e culturais que giram em torno, que fazem grande diferença numa interpretação com relação a esse texto. No Velho Testamento, o Espírito Santo agia, porque ninguém é salvo pelo Espírito Santo. Sem o Espírito. E ninguém age da parte de Deus ou se volta para Deus sem o Espírito. Então, no contexto pentecostal, o Espírito Santo, como é que se chama? Ele só age no crente. Os crentes do Velho Testamento não tinham Espírito. Isso não existe. Que é o penhor da herança. Então, quando você olha para o Novo Testamento, você se remete ao Velho. Qual era o Espírito Santo agia e habitava? Habitava nos crentes verdadeiros. Aí você vê determinados crentes, como os profetas. Agora, existia uma ação diferente do Espírito, que era uma ação vocacional, como acontece com Saul, e aí que se retira esse Espírito, né, dele, porque ele foi capacitado pelo Espírito de Deus para governar Israel, mas ele não era um homem crente. Aí você vê Davi, que tinha o Espírito de Cristo. Ele mesmo fala, não retire de mim o teu Espírito. Então, os crentes do Velho Testamento recebiam o Espírito Santo. Mas qual era a diferença? Que o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne. Ele se limitava ali a Israel e saía ali pouco para outros povos. Né? Já mostrando que essa graça não ficaria retida ali entre os judeus, mas se expandiria para toda a tribo, povo e nação. A Gabi quer fazer uma pergunta, e aí depois nós vamos encerrar, tá? E à noite eu não vou continuar o estudo, eu vou pregar sobre um texto de Pedro, quando ele nega Cristo, tirando algumas aplicações para a nossa vida, e amanhã a gente retorna ao nosso estudo. Aí vocês podem perguntar. Eu não sei se eu vou conseguir dar esse estudo todo, provavelmente vou chegar nessa parte que o Caio falou, que a gente vai olhar texto por texto, vai mostrar por que isso é diferente disso e quais são os elementos que estão presentes em todos os outros batismos que são feitos no Novo Testamento a partir de Pentecostes. O que você vai ver é o que a gente viu aqui. Pregação da palavra, a evidência do alcance dessa pregação, a resposta em fé e uma vida de santidade. Esses são os elementos que vão marcar a habitação do Espírito ou o batismo com o Espírito Santo na vida de um crente. Eu já usei muitos textos aqui, como de Romanos e tal, que mostram isso claramente. Quem está na carne não tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então todos somos iguais diante de Deus. Não existe uma classe superior de crentes. Existem crentes mais maduros e crentes menos maduros, né? Aqueles que estão iniciando na fé. Mas é interessante que eles caem no mesmo pecado, né? Muitas vezes eles caem no mesmo pecado. E nisso você vê, por exemplo, um homem como Davi, que tem uma vida assim, de testemunho exemplar, né? Assim, a vida de Davi é fora de série. Um homem que confiava na graça, no poder de Deus, um homem extremamente humilde, assim, um coração assim transformado, tanto que ele é tipo de Cristo, né? E ele fala que é um homem segundo o coração de Deus, com relação a Davi. E ele cai no adultério. Um pecado que um crente neófito pode cair facilmente. Então essas coisas mostram, em primeiro lugar, não existem classes de crentes. Crentes superiores, crentes inferiores. Existem crentes mais maduros. Mas que todos nós estamos na mesma condição. Tanto que o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, veja que não cai. Gabi, a última, né? E aí depois a gente fala alto. Ele fala que tirou a brasa viva do altar laterais e a brasa viva ficou tirou o pecado. Brasa viva é fogo, né? Isso. Isso. Então, esse fogo é morto. Nesse caso. Aqui, nesse caso. Então, a gente tem que analisar
as palavras na Escritura no contexto em que ela se encontra. E esse é um grande erro de qualquer tipo. Não, eu tinha um professor de Velho Testamento no seminário, cara, assim, fora de série. E ele gostava muito de trabalhar isso, essa questão. Ele foi um dos influenciadores da minha vida para fazer letras. Tá? E um dos exemplos que ele dava da questão da contextualidade era o seguinte. Tá? Então a gente está aqui, estamos num ambiente, alguém chega assim, uma mangueira, a mangueira se partiu em 3 pedaços. O que isso significa? Se eu sou bombeiro e estou apagando fogo, eu chego assim, aí o capitão lá, o comandante da equipe fala, ô sargento, soldado, pega a mangueira. Aí ele, a mangueira quebrou em 3 pedaços. Você sabe que é uma mangueira de água. A palavra é a mesma. Aí se você, por exemplo, você é um bombeiro hidráulico, você vai consertar lá uma bomba, não sei o quê. E aí, como é que tá? Ó, a mangueira quebrou, partiu em 3 pedaços. É outro tipo de mangueira. E se você tá aqui, ó, nesse lugar maravilhoso e tal, daqui a pouco chega a dona, né? E diz assim, olha, o Bernardo, o Daniel, né? Estavam ali brincando com uma serra elétrica, né? A mangueira quebrou em 3 pedaços. Que tipo de mangueira eu estou falando? São completamente diferentes. Mas é a mesma palavra. Ah? No contexto ali, fogo significa purificação. Ah? Mas ali não tem a mesma implicatura ou consequência do texto que o Senhor Jesus está falando ali, o batismo com o Espírito Santo, com o Espírito e com fogo. A ideia é a mesma. Tenaz, ou seja, purificou a sua boca. O que ele diz? Eu sou um homem impuro que habita no meio de um povo de impuros lábios. Então você precisa, eu vou purificar a sua boca. Tem a ideia de purificação também, mas não de juízo, mesmo porque a consequência disso é diferente. No caso, o texto de Mateus, está muito claro, porque o que vem depois é recolher no celeiro salvação e destruição. Então eu não posso considerar batismo de Espírito Santo com fogo, mesmo porque não é essa imagem no Novo Testamento do Espírito Santo. A imagem do Novo Testamento do Espírito Santo é água. Não é fogo. Anotem. O estudo vai continuar, então ele não para por aqui. Existem, na realidade, esse estudo é dividido em acho que 5, 6 partes. Eu não vou dar todas essas partes. Eu vou dar 2 delas só. 2 ou 3. Eu condensei muito, porque realmente não dava para falar aqui e tal, né? E assim, também não queria cansar a igreja, porque tem muita criança também, então a gente tem que ter essa sensibilidade. E senão a gente ficava 2, 3 horas aqui falando sobre isso uns 4 dias. É muito detalhe. E é só um aspecto, porque aquele aspecto de juízo do Pentecostes eu não vou falar. Que está relacionado à Babilônia, está relacionado à rejeição dos judeus, tudo ali naquele livro naquele momento ali de Pentecostes. É muita coisa. A gente já vai falar sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. Tá bom? Vamos orar para a gente terminar. Muita gente aí já dispersou por causa do horário. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir que o Senhor esteja abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para entendermos, ó Senhor, as verdades da Escritura. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que nesse dia, que é o dia do Senhor, possamos, ó Senhor, aproveitá-lo na presença de Deus, ó Pai, como nos outros dias, mas de forma especial, sabendo que esse dia é um dia de adoração, um dia de descanso e conforto para a alma. É o que nós, ó Senhor Deus, te pedimos, em nome de Jesus. Receber a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre o teu povo, Pai, hoje e eternamente. Amém.